O ar cortou como vidro. Não importava o quão fundo eu tentasse puxá-lo para dentro dos pulmões. Ele simplesmente não parecia ser suficiente para saciar a urgência gelada que se instalara em meu peito. Cada rajada, fosse de vento furioso, água implacável, ou apenas o peso invisível de uma opressão esmagadora, parecia empurrar contra mim, ameaçando apagar a pouca chama que restava. Eu me movia através de algo denso e resistente. Cada passo uma luta inglória contra uma força, maior, invisível, mas inegavelmente presente. Havia uma sensação penetrante de estar completamente isolado, desconectado de qualquer ponto de referência familiar, flutuando à deriva em um oceano de caos que se agitava ao meu redor sem trégua. Os limites do que eu conhecia foram borrados, distorcidos por essa turbulência avassaladora que não dava trégua. Não havia para onde correr, nem onde se esconder verdadeiramente. A tempestade, de qualquer natureza que fosse, me alcançava, me envolvia, me forçava a encará-la de frente, despojado de qualquer artifício ou pretensão. Era um estado de vulnerabilidade crua, onde a sobrevivência se reduzia ao instinto puro e à resistência mais fundamental. Eu não sabia há quanto tempo estava assim, apenas que o tempo se tornara irrelevante, medido apenas pela intensidade crescente da adversidade e pela exaustão que começava a pesar nos meus ossos. A cada segundo, a esperança parecia se esvair um pouco mais, drenada pela implacabilidade da situação, deixando para trás apenas uma casca vazia, lutando para permanecer de pé. Foi então, no exato ponto onde a resignação parecia prestes a me consumir por completo, que algo mudou. Não foi uma melhora na tempestade, nem uma fuga milagrosa. Foi sutil, quase imperceptível a princípio, uma leve alteração na textura do caos ao meu redor. Uma presença. Não era o vento, nem a chuva, nem o peso da opressão. Era algo diferente, algo que irradiava uma energia distinta, que de alguma forma cortava a densidade daquela turbulência como um raio de luz em meio à escuridão mais profunda. Meus sentidos, embotados pela luta, focaram-se nesse novo ponto. Uma silhueta começou a se materializar, emergindo do turbilhão, uma figura distinta contra o fundo indistinto da minha provação. Era uma aparição inesperada, chocante em sua simples existência no meio de tudo aquilo. Naquele instante, algo dentro de mim, que eu acreditava estar congelado ou extinto, despertou. Não era medo, nem surpresa paralisante, mas uma curiosidade intensa, uma atração inegável. A tempestade ainda rugia, ainda forçava, mas agora havia outro ponto de gravidade. E eu sabia, com uma certeza que brotou do nada, que a minha jornada através desse inferno particular estava prestes a mudar de forma radical, guiada agora pela órbita dessa presença recém-descoberta. A silhueta na tempestade ganhou forma, não de maneira nítida, como se a névoa se dissipasse, mas como se a própria turbulência ao redor começasse a se curvar e reformular em torno daquele ponto, delineando-o por contraste. Meus olhos, ou o que quer que estivesse processando o mundo naquela confusão sensorial, fixaram-se ali, incapazes de desviar. A atração que senti era diferente de qualquer força física ou emocional que a tempestade impunha. Era mais como uma ressonância, uma frequência correspondente que eu não sabia que possuía até ser ativada por aquela outra. À medida que a figura se aproximava, ou talvez fosse eu que involuntariamente me movia em sua direção, atraída por aquela gravidade recém-descoberta, a sensação de isolamento começou a ceder, não substituída por conforto imediato, mas por uma nova camada de intensidade. O caos ainda existia, ainda rugia e pressionava, mas agora compartilhava o espaço com essa outra entidade, e a dinâmica de tudo mudou. Não éramos mais apenas eu contra a tempestade. Éramos eu e a tempestade. E agora, a presença. O momento exato do encontro
não foi marcado por um impacto físico ou uma troca verbal formal, pois as palavras, naquele contexto, pareciam vazias e irrelevantes diante da magnitude da experiência. Foi mais como a colisão de dois campos de força, a superposição de duas realidades que até então existiam separadamente em meio ao mesmo inferno. Houve uma onda de choque, um reconhecimento profundo que varreu qualquer vestígio de dúvida ou hesitação que pudesse ter restado. Naquele instante, sob o olho cego ou furioso da tempestade, o mundo se reduziu a mim e àquela presença, e a um entendimento silencioso e avassalador que transcendeu a necessidade de comunicação explícita. Algo vital aconteceu naquele ponto, de contato, algo que reescreveu as regras da minha existência naquela adversidade. A luta pela sobrevivência individual deu lugar a uma nova consciência, a percepção de que havia agora um nós improvável formado no coração do caos. Essa conexão incipiente, nascida da vulnerabilidade compartilhada e do reconhecimento mútuo em um momento de extrema dificuldade, tornou-se instantaneamente o novo centro da minha realidade, o pivô em torno do qual a tempestade e minha jornada nela começariam a girar a partir de agora. A sensação de estar à deriva desapareceu, substituída por um senso de propósito urgente, não totalmente compreendido, mas poderosamente sentido. Eu não estava mais apenas tentando sobreviver. Eu estava, de alguma forma fundamental, começando a me alinhar com essa outra presença, impulsionada para a frente por uma força que o medo da tempestade não conseguia mais dominar. Era o limiar de algo novo, algo vasto e incerto, mas inegavelmente atraente. Minha antiga vida e a pessoa que a habitava pareciam agora distantes, pertencentes a outro tempo, enquanto eu dava o primeiro passo real, não forçado pela tempestade, mas atraído por essa nova e enigmática companhia forjada no seu meio. A decisão ou a inevitabilidade de seguir esse novo caminho estava selada. A silhueta na tempestade ganhou forma, não de maneira nítida como se a névoa se dissipasse, mas como se a própria turbulência ao redor começasse a se curvar e reformular em torno daquele ponto, delineando-o por contraste. Meus olhos, ou o que quer que estivesse processando o mundo naquela confusão sensorial, fixaram-se ali, incapazes de desviar. A atração que senti era diferente de qualquer força física ou emocional que a tempestade impunha. Era mais como uma ressonância, uma frequência correspondente que eu não sabia que possuía até ser ativada por aquela outra. À medida que a figura se aproximava, ou talvez fosse eu que involuntariamente me movia em sua direção, atraída por aquela gravidade recém-descoberta, a sensação de isolamento começou a ceder, não substituída por conforto imediato, mas por uma nova camada de intensidade. O caos ainda existia, ainda rugia e pressionava, mas agora compartilhava o espaço com essa outra entidade, e a dinâmica de tudo mudou. Não éramos mais apenas eu contra a tempestade, éramos eu e a tempestade, e agora, a presença. O momento exato do encontro não foi marcado por um impacto físico ou uma troca verbal formal, pois as palavras, naquele contexto, pareciam vazias e irrelevantes diante da magnitude da experiência. Foi mais como a colisão de dois campos de força, a superposição de duas realidades que até então existiam separadamente em meio ao mesmo inferno. Houve uma onda de choque, um reconhecimento profundo que varreu qualquer vestígio de dúvida ou hesitação que pudesse ter restado. Naquele instante, sob o olho cego ou furioso da tempestade, o mundo se reduziu a mim e àquela presença, e a um entendimento silencioso e avassalador que transcendeu a necessidade de comunicação explícita. Algo vital aconteceu naquele ponto, de contato, algo que reescreveu as regras da minha existência naquela adversidade.
A luta pela sobrevivência individual deu lugar a uma nova consciência, a percepção de que havia agora um nós improvável formado no coração do caos. Essa conexão incipiente, nascida da vulnerabilidade compartilhada e do reconhecimento mútuo em um momento de extrema dificuldade, tornou-se instantaneamente o novo centro da minha realidade, o pivô em torno do qual a tempestade e minha jornada nela começariam a girar a partir de agora. A sensação de estar à deriva desapareceu, substituída por um senso de propósito urgente, não totalmente compreendido, mas poderosamente sentido. Eu não estava mais apenas tentando sobreviver. Eu estava, de alguma forma fundamental, começando a me alinhar com essa outra presença, impulsionada para a frente por uma força que o medo da tempestade não conseguia mais dominar. Era o limiar de algo novo, algo vasto e incerto, mas inegavelmente atraente. Minha antiga vida e a pessoa que a habitava pareciam agora distantes, pertencentes a outro tempo, enquanto eu dava o primeiro passo real, não forçado pela tempestade, mas atraído por essa nova e enigmática companhia forjada no seu meio. A decisão ou a inevitabilidade de seguir esse novo caminho estava selada. A urgência sentida ao encontrar aquela presença se solidificou em uma resolução silenciosa, partilhada sem a necessidade de um único som articulado. Não houve perguntas, nem explicações. Apenas um entendimento mútuo e profundo que selou o pacto forjado no coração do caos. A tempestade ainda envolvia o mundo, ainda impunha suas dificuldades e perigos, mas sua natureza parecia ter mudado sutilmente. Antes era uma força externa implacável contra a qual eu lutava sozinha pela sobrevivência. Agora, era o cenário compartilhado de um novo caminho que se abria diante de nós, ou talvez sob nossos pés. A sensação de estar à deriva desapareceu por completo, substituída por uma corrente poderosa que nos puxava para frente, para longe do exato ponto onde nossos caminhos colidiram. Era uma corrente de propósito, de um destino entrelaçado, que a tempestade, longe de impedir, parecia ter arquitetado. Meus medos anteriores, a exaustão que me pesava, tudo isso não sumiu por completo, mas foi relegado a um segundo plano pela intensidade daquela nova conexão e pela promessa implícita do que viria a seguir. Olhar para trás, para o que eu era, ou de onde eu vim antes de ser engolida por essa turbulência, parecia agora impossível, quase irrelevante. A antiga Violet estava ancorada em um passado que a tempestade e este encontro haviam efetivamente cortado. Minha realidade atual era definida por esse presente incerto, partilhado com a presença enigmática que se tornara meu ponto de referência no meio da desordem. Cada passo que demos juntos, cada movimento conjunto em meio à resistência do ambiente, reforçava a sensação de que havíamos cruzado um limiar irreversível. Não se tratava mais de encontrar um abrigo ou de esperar que a tempestade passasse. Tratava-se de avançar através dela, com ela, impulsionados por essa força nascida do nosso encontro. A paisagem, embora ainda indistinta e hostil, ganhava um novo significado, não como um obstáculo intransponível, mas como o terreno onde nossa história, a história de nós dois, forjada na adversidade, começaria verdadeiramente a ser escrita. A incerteza do que aguardava era imensa, mas pela primeira vez desde que a tempestade começou, não era uma incerteza paralisante. Era a incerteza da aventura, do desconhecido que se enfrentaria não mais sozinho, mas lado a lado. O fim do começo estava marcado. A jornada real no meio da tempestade que nos uniu acabara de começar. A corrente que nos puxava adiante após aquele encontro no olho da tempestade não era gentil, mas possuía uma força inegável que se alinhava com a resolução silenciosa que havíamos compartilhado. Cada passo conjunto, ou a sensação que tínhamos de nos movermos em uníssono através da resistência do ambiente,
parecia cimentar a realidade daquela parceria improvável. A tempestade, em si, não arrefeceu. Pelo contrário, parecia reagir à nossa presença combinada, lançando novos tipos de desafios que antes não havíamos enfrentado, ou talvez que eu sozinha simplesmente não tivesse sido capaz de perceber ou suportar. Havia uma complexidade crescente na forma como o caos se manifestava, exigindo uma coordenação que, embora instintiva e sem comunicação verbal, era essencial para seguir em frente. Tornou-se claro que a natureza desta jornada não era a de evitar a tempestade, mas a de navegar ativamente por suas diferentes camadas e intensidades, e que essa navegação dependia crucialmente da sincronia entre nós. Os obstáculos que surgiam não eram apenas barreiras físicas ou sensoriais, eram, de alguma forma, testes à coesão da nossa recém-formada união, desafios que só podiam ser superados através de uma adaptação mútua e de uma leitura compartilhada do fluxo caótico ao nosso redor. Comecei a sentir os contornos da presença ao meu lado de uma forma mais definida, não apenas como um ponto de referência, mas como uma extensão da minha própria capacidade de enfrentar a adversidade. Aprendi a antecipar seus movimentos, a sentir sua energia, a confiar que, onde minha própria força vacilava, a dela estaria presente e vice-versa. Era um processo de aprendizado acelerado, impulsionado pela necessidade urgente de sobreviver e progredir. O ambiente parecia se tornar mais implacável quanto mais avançávamos, como se a própria tempestade estivesse resistindo ao nosso progresso conjunto. Havia momentos em que a pressão se tornava quase insuportável, onde a tentação de ceder era forte, mas a simples consciência da presença ao meu lado, da força silenciosa que emanava dela, era suficiente para reacender a chama da resistência. Entendemos, sem palavras, que estávamos entrando em uma nova fase, onde a luta não era mais apenas pela sobrevivência, mas pela travessia através do desconhecido que a tempestade escondia, e que essa travessia seria feita juntos ou não. Seria feita de todo. Avançar pelo meio da tempestade tornou-se uma maratona de resiliência. Cada passo parecia exigir mais de nós, como se a própria estrutura do ambiente estivesse se tornando mais densa, mais resistente à nossa passagem, conjunta. As dificuldades não eram mais apenas as barreiras iniciais. Elas evoluíram, transformando-se em sequências implacáveis de provações que se sobrepunham, mal nos dando tempo para recuperar o fôlego antes que a próxima investida viesse. Havia momentos em que a exaustão ameaçava nos quebrar, onde o peso daquela jornada parecia insuportável e a tentação de simplesmente ceder era quase avassaladora. Nesses instantes, a comunicação não verbal entre mim e a presença ao meu lado tornava-se mais intensa, um fluxo silencioso de apoio, de determinação compartilhada que reafirmava o compromisso que havíamos feito. Sentia sua força quando a minha diminuía, uma corrente de energia que me lembrava que eu não estava enfrentando aquilo sozinha. Porém, nem sempre foi uma progressão linear de apoio mútuo. Houve momentos sutis de descompasso, de diferentes reações à mesma pressão esmagadora, onde a sincronia perfeita vacilava. Nessas breves fendas na nossa unidade, a vulnerabilidade reaparecia, lembrando-nos que, apesar da conexão forjada, éramos ainda entidades separadas navegando um perigo comum. Superar esses momentos de desalinhamento exigia uma confiança implícita, uma aceitação de que o outro também estava lutando com suas próprias sombras e que a superação viria não de uma perfeição constante, mas da capacidade de readaptar, de encontrar o ritmo conjunto novamente em meio ao caos contínuo. Cada uma dessas superações, silenciosas e profundas, cimentava ainda mais o laço entre nós, tornando a parceria não apenas uma necessidade para a sobrevivência, mas a própria essência da jornada. A pressão externa aumentava progressivamente, não apenas em intensidade, mas em sua natureza imprevisível.
Parecia que a tempestade estava aprendendo, adaptando-se à nossa presença, lançando desafios que visavam explorar nossas fraquezas percebidas. A sensação de estarmos sendo testados, empurrados até nossos limites e além, tornou-se constante. O ambiente ao nosso redor, embora ainda abstrato em seus detalhes, ganhava uma qualidade opressora e implacável, uma parede de resistência que se tornava mais alta a cada passo. O objetivo, ou a sensação dele, se tornava cada vez mais distante, obscurecido pela necessidade imediata de lidar com a provação presente. O tempo, que antes era irrelevante, agora parecia se esticar e se contrair de maneiras agonizantes, cada segundo na tempestade parecendo uma eternidade. Estávamos profundamente imersos no coração do conflito, no ponto de máxima dificuldade, e a saída parecia cada vez mais incerta. A pressão que vinha se intensificando no ato 2 meio atingiu um ponto de ruptura, e a estrutura que havíamos construído com tanto esforço sob a tempestade pareceu ceder de forma catastrófica. Não foi um único golpe devastador, mas uma série de falhas encadeadas, uma perda de controle gradual que culminou na sensação arrebatadora de estarmos sendo varridos, desfeitos pela fúria implacável do ambiente. Foi um momento de dor aguda, não apenas física, mas uma dor que parecia atingir a própria essência da minha determinação e da conexão que se tornara minha âncora. A coordenação instintiva que havíamos aperfeiçoado se desfez sob a força avassaladora, e por um terrível instante, a presença ao meu lado pareceu se distanciar, engolida pela mesma escuridão e caos que ameaçavam me consumir. Fui lançada em uma solidão súbita e aterradora, pior do que o isolamento inicial, porque agora eu conhecia a força da parceria, e sua aparente perda era um golpe esmagador. A esperança, que lentamente havia reacendido no meio da tempestade, pareceu se apagar completamente, deixando apenas o frio cortante da derrota e a sensação amarga do fracasso. Caí ou fui forçada a um estado onde a luta ativa cessou, substituída por uma inércia pesada, um sentimento de que tudo havia terminado, que a tempestade finalmente vencera. O ambiente ao redor parecia zombar da nossa tentativa, sua fúria parecendo agora triunfante. Era o ponto mais baixo, a escuridão mais profunda, que eu já havia enfrentado, um lugar onde a própria memória de luz ou de força parecia um eco distante e irreal. Não havia para onde ir, nem de onde tirar forças. Tudo o que restava era a sensação crua da vulnerabilidade e da perda. Parecia o fim de tudo o que havíamos construído, o colapso da promessa forjada no encontro. Fiquei ali ou naquele estado, imersa na consequência brutal do revés, sem ver caminho adiante, apenas a vastidão opressora da derrota que se instalara. Era o fundo do poço, e a escalada de volta parecia não apenas improvável, mas francamente impossível a partir daquele ponto desolador. A escuridão e o frio da derrota no fim do ato 2. Fins se instalaram, pesados e absolutos, mas mesmo na quietude esmagadora que se seguiu ao colapso, algo, uma faísca teimosa no fundo do meu ser, recusou-se a ser completamente extinto. Não foi uma grande revelação ou um súbito influxo de poder. Foi mais como um murmúrio persistente, a lembrança visceral da força que eu havia sentido ao lado da outra presença, a memória da conexão que por um instante aterrorizante pareceu perdida. Aos poucos, milímetro por milímetro, comecei a me afastar da borda do abismo para onde a tempestade e o revés me haviam empurrado. O movimento era lento, doloroso, exigindo um esforço colossal contra a inércia do desespero que me envolvia. Mas cada pequena conquista, a capacidade de sentir novamente o fluxo tênue de energia compartilhada, a reemergência da consciência da presença ao meu lado, não como algo distante, mas como uma realidade próxima e resiliente, era uma vitória em si mesma. A parceria,
testada ao extremo, não havia se quebrado. Apenas havia sido forçada para uma forma mais profunda e silenciosa de ser, uma base sólida, sob o terreno instável da minha própria recuperação. A partir dessa base renovada, comecei a sentir a ascensão de uma nova forma de determinação. Não a esperança ingênua do início da jornada, nem a resiliência forçada do meio, mas uma resolução calma e inflexível que brotou diretamente da aceitação da profundidade do desafio e da nossa capacidade de suportar a queda. A tempestade ainda estava lá, suas pressões ainda presentes, mas minha perspectiva sobre ela havia mudado. Não era mais um obstáculo intransponível que causara nossa ruína temporária, mas o campo de batalha final onde tudo seria decidido. O foco se estreitou dramaticamente, longe do desespero da derrota e firmemente fixado na necessidade de um confronto final. Não havia mais espaço para dúvidas ou hesitações. A única direção possível era para a frente, para o coração, da própria tempestade ou do que quer que ela representasse em sua forma mais concentrada. A energia que emanava da presença ao meu lado parecia agora alinhada com essa nova e intensa focalização, um reflexo do meu próprio estado de espírito, pronto para o que quer que viesse. Estávamos recuperados da queda, não ilesos, mas fortalecidos pela provação, e a quietude antes da investida final pairava no ar. A resolução silenciosa que encontramos no ato 3, início impulsionou-nos diretamente para o cerne da própria tempestade, para o ponto de máxima concentração da força que nos havia envolvido e testado incessantemente. À medida que nos aproximávamos, a pressão aumentou exponencialmente, não mais como uma resistência difusa, mas como uma parede de energia coesa e imponente. Entramos nela e o mundo ao nosso redor se contraiu em um ponto único de confronto, intenso. Não havia mais espaço para a navegação cautelosa ou para a resiliência passiva. Este era o momento do engajamento direto, da colisão inevitável. Todas as dificuldades anteriores pareciam ter sido apenas prelúdios para este instante, onde a essência do desafio se manifestava em sua forma mais pura e avassaladora. Exigiu cada fibra de meu ser, cada reserva de força que eu não sabia, que possuía, para simplesmente permanecer presente e ativa naquele epicentro de fúria. A presença ao meu lado era mais do que uma companhia. Era um complemento vital, uma força entrelaçada à minha, reagindo e agindo em perfeita, embora extenuante, harmonia. Lutávamos não com armas ou palavras, mas com a essência de nossa determinação combinada contra a força opressora da tempestade em seu ápice. Houve momentos de pura tensão, onde parecia que seríamos esmagados, onde o peso do confronto ameaçava reduzir-nos a nada. O tempo se distorceu novamente, cada segundo no embate parecendo uma eternidade, repleta de uma intensidade insuportável. Era uma dança perigosa e desesperada no limite da aniquilação, onde a falha não era uma opção, mas uma ameaça constante e palpável. Concentrei tudo o que eu era, meu medo transformado em foco, minha exaustão superada pela necessidade, minha conexão com a presença ao meu lado amplificada pela crise, naquele ponto singular de resistência. O embate atingiu seu pico, um momento de pura e concentrada oposição de forças. E então, em um instante que pareceu durar uma eternidade e um piscar de olhos ao mesmo tempo, algo cedeu. Não foi uma vitória estrondosa ou uma derrota clara, mas uma mudança fundamental na dinâmica, um pivô onde a balança se inclinou. O clímax culminou e a tensão que me prendia naquele confronto começou muito sutilmente a princípio a se alterar. O ápice fora alcançado e a narrativa da luta estava no ponto de inflexão final. A tensão que nos prendia no ápice do confronto no ato 3. Meio começou a se desfazer, não abruptamente, mas como um nó que lentamente se desata após ter sido puxado ao limite. A pressão esmagadora recuou,
deixando para trás um silêncio que parecia ensurdecedor após o rugido constante da tempestade. O ambiente ao redor não retornou ao que era antes. Ele se estabeleceu em um novo estado, transformado pela intensidade do que havíamos atravessado. Havia uma quietude diferente agora. Não a quietude opressiva do desespero, mas uma calma que carregava o peso da experiência vivida, marcada pelas cicatrizes da provação. Respirei fundo, e desta vez o ar entrou nos meus pulmões sem resistência, preenchendo um vazio que eu não sabia que existia até ser confrontada com sua ausência. A exaustão era profunda, pesada nos ossos, mas misturada a uma sensação de alívio que chegava como uma onda lenta e morna. Olhei para a presença ao meu lado, agora mais nítida na ausência do caos extremo, e senti a confirmação silenciosa da nossa jornada compartilhada. A conexão que nascera na tempestade e fora testada em seus recantos mais sombrios estava intacta, talvez até mais forte, forjada na fornalha da adversidade. Não precisávamos de palavras para entender o que havia acontecido, o que havíamos superado e o custo que isso teve. A história estava escrita em nós, nas mudanças internas que a travessia havia gravado. O caminho que nos levou até aqui foi longo e árduo, mas o sentimento de ter chegado ao outro lado, de ter emergido de alguma forma transformados, era inegável. O mundo fora da tempestade, ou a nova versão do mundo que agora se revelava, parecia diferente, visto através dos olhos de alguém que encarou o abismo e voltou. Não havia um retorno completo ao que era antes. Havia apenas o seguir em frente a partir daqui. A partir desse novo ponto de existência alcançado juntos, no rescaldo da tempestade que, no fim, nos uniu e nos permitiu vencer. A jornada estava concluída e a nova realidade começava agora. Tempo que se seguiu à resolução da tempestade, ou do que quer que ela representasse em sua totalidade, não trouxe um retorno à inocência ou à simplicidade de antes. Trouxe, em vez disso, uma quietude profunda e duradoura. Um silêncio que se instalou nos espaços onde antes reinavam o caos e a pressão. A vida, ou a existência que compartilhávamos, assumiu um ritmo diferente, marcado pela ausência daquela luta constante, mas permeado pela lembrança vívida de sua intensidade. Carregávamos dentro de nós as marcas da travessia, não visíveis na superfície, mas gravadas na essência do nosso ser e na forma como agora percebíamos o mundo e um ao outro. A conexão forjada no olho da tempestade não diminuiu com o fim de sua fúria. Ela se aprofundou, transformando-se em um entendimento tácito que transcendia a necessidade de palavras. Compartilhávamos um conhecimento silencioso um do outro, uma aceitação completa, que só poderia nascer de ter enfrentado juntos o pior e emergido ao lado. A vulnerabilidade exposta durante aqueles momentos extremos deu lugar a uma força conjunta que não precisava ser ostensiva. Ela simplesmente existia, uma fundação inabalável sob o terreno da nossa realidade compartilhada. O mundo parecia mais nítido agora, suas cores mais vibrantes, seus momentos de calma mais preciosos, tudo isso visto através da lente transformadora da experiência. Olhar para trás, para a pessoa que eu era antes de ser engolida pela tempestade, era ver alguém que parecia pertencer a outra vida, alguém que não conhecia a profundidade do medo, da resiliência ou da conexão que viria a definir meu caminho. O amor que venceu quando nos encontramos no meio de tudo aquilo não foi um final em si mesmo, mas o início de algo duradouro, a base sobre a qual construímos a partir do rescaldo. Vivíamos no epílogo daquela grande provação, e embora a tempestade tivesse passado, sua força transformadora permanecia em nós, uma lembrança constante do que havíamos superado juntos e do laço inquebrável que nos unia, forjado para sempre no coração do caos.